Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Faça isso que eu vou te ensinar aqui e pregue qualquer texto. Exatamente isso que você ouviu. Se você seguir essas dicas que eu vou te dar, você vai pregar qualquer palavra, qualquer texto, você vai conseguir pregar. Eu tenho uma certeza. Tá bom? Se você já gostou dessa ideia, deixa aqui o seu like, é muito importante. Vem comigo até o final desse vídeo, porque eu creio que essas dicas vão abençoar o seu entendimento. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Wilder Salles. Eu te convido a você clicar aqui e se inscrever para sempre que eu postar dicas e vídeos como esse, você receber, meu irmão, e ser abençoado em nome de Jesus. Bom, eu quero aqui compartilhar com você esse entendimento, porque para pregar a palavra de Deus, nós precisamos aprender 3 princípios básicos. 3. Não tem muito segredo, né? E quais são os 3 princípios que eu procuro recomendar para você aqui? Eu acredito que a maioria dos pregadores, os grandes pregadores, fazem isso também e recomendo também, que é você ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. É muito importante você ter isso em mente. Se você quer pregar a palavra de Deus, qualquer texto, você precisa entender isso. Você precisa ler a palavra de Deus, está aqui. Você precisa ler, você precisa explicar a palavra e você precisa aplicar. Eu vou colocar aqui para você na tela, porque eu dividi em 3 partes aqui essas dicas, tá bom? Para facilitar para você. Eu coloquei assim, a primeira dica, né? Lê o texto, né? Que é a primeira parte. A primeira dica é você orar. Meu irmão, não tem como você pregar a palavra de Deus se você não tem vida de oração. Entenda, a Bíblia é um livro espiritual. A palavra de Deus é espiritual, então você precisa orar. Orar mesmo, falar com Deus, tirar aquele momento ali de comunhão com o Senhor e orar para que Deus venha revelar a você o texto ideal para você pregar. Isso é muito importante, é o primeiro passo. Senão se você não ora, você acaba pregando aquilo que você acha que deve ser pregado. Quando você ora, o Espírito Santo, ele toca no seu coração, ele faz você lembrar de um texto, ele fala, ele te dá uma direção. É importante a oração. A segunda coisa que eu anotei aqui é você ler, meu irmão, umas 10 vezes, mas 10 vezes exatamente. Isso é comprovado pela ciência, que a repetição, o ato de você ficar repetindo, você acaba decorando. Ou seja, se você ler, por exemplo, o texto uma vez só e for pregar aquele texto, você vai ter muita dificuldade. Agora, se você ler uma vez, 2, e você ler a terceira, 4, 10 vezes, isso aí vai te dar mais tranquilidade na hora de pregar. Então é importante, tá? A gente aprende por repetição. Guarda isso. Então, repetir, ler 10 vezes ali o texto, até mais se você quiser, é importante. E ler com calma. Quando você lê num local tranquilo, um local que não tenha barulho. É importante também você fazer isso na hora da sua leitura. Terceira coisa que eu quero compartilhar aqui, na parte de ler o texto, é anotar pontos importantes da leitura. O que seria pontos importantes? Você está lendo o texto, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo, está aqui João 10, capítulo 11, né? João 10, 11. Diz assim, ó, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, você vê que essa frase aqui, eu sou o bom pastor, né? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, é uma frase de Jesus. Então, você está lendo João 10 aqui, vai pregar e você viu que essa frase, ela tem assim uma importância, porque ela fala do bom pastor, né? Um texto bem conhecido. Então você anota, eu vou anotar isso aqui e vou pesquisar sobre o bom pastor. Olha que interessante, você já está aprendendo a montar o esboço. Então é importante você anotar tudo que for importante na sua leitura. Anote, até mesmo uma palavra que você não conseguiu entender. Anote, porque isso vai facilitar na hora de você explicar, que é a segunda parte aqui, que eu já vou entrar com você. Próxima dica, pesquisar sobre o texto. O que é pesquisar sobre o texto? Vamos lá, estamos aqui em João 10, né? Eu estou lendo João 10, estou lendo aqui, eu quero aprender mais desse texto. Tenho talvez alguma dificuldade. Pesquise, você precisa pesquisar. Existem vários lugares de pesquisa, você pode pesquisar no Google, no YouTube,
Enfim, você pode usar aí várias ferramentas e hoje você tem o celular na palma da mão que facilita essa pesquisa. Então pesquise, não se limite, vai ouvir talvez até uma pregação sobre o texto que você vai pregar, ouça lá uma pregação, isso não é errado não. Aí tem gente que fala, mas é o Espírito Santo que revela a palavra. Sim, mas você precisa estudar. As pessoas esquecem, precisa ter o estudo da palavra. Se não estudar, não tem como você pregar. Então, na leitura, você anota e vai estudar, vai ver vídeos sobre aquele assunto, vai pesquisar no próprio Google, tem bastante ali documentários sobre o assunto que você talvez quer pregar, tá bom? Então, essa foi a primeira parte que eu falei sobre a leitura do texto e dei aqui algumas dicas. Eu vou colocar para você, você pode anotar aí, isso vai te ajudar. Ó, orar antes, ler umas 10 vezes, anotar pontos importantes da leitura, pesquisar sobre o texto, tá bom? Eu acabei colocando 2 vezes, mas é uma vez só, sobre o texto. Então, segue essas dicas que você vai conseguir aplicar isso na sua pregação, ok? Vamos para a próxima. Próxima parte é você explicar o texto. Bom, talvez seja uma das partes mais difíceis para alguns que estão iniciando. Eu entendo isso. Explicar, né? Como que eu vou explicar o texto? Eu coloquei aqui algumas dicas e vou compartilhar com você. Primeira, falar exatamente o que o texto diz. Por exemplo, a gente acabou de ler aqui, ó, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas, foge e o lobo as arrebata. Ou seja, um exemplo, igreja, Jesus é o bom pastor. Pronto, você está explicando exatamente o que é o texto. E não tem nada de errado nisso. Não tem problema você falar isso, tá bom? Não tem problema. O mercenário, quem que é o mercenário, igreja? O mercenário é o inimigo, que vem para destruir as ovelhas, ele quer destruir a igreja, acabar com o povo de Deus. Olha aí, você está explicando exatamente o que o texto diz. O que não pode é você querer explicar algo que não tem nada a ver com o texto. E isso acontece muito com alguns pregadores. Meu irmão, não faça isso, tá bom? Explique exatamente o que o texto está dizendo. E faça isso, você vai ver como a sua pregação ela vai fluir. E você vai de glória em glória ali, aos poucos, com sabedoria, melhorando a sua explicação. É assim que funciona. Então, a primeira coisa, né, para não ficar longo o nosso vídeo, falar exatamente o que o texto diz. Segunda coisa, evitar vício de linguagem. Sabe o que é vício de linguagem? Né? Amém? Né, irmãos? A pessoa fica, sabe, presa, aleluia, glória a Deus. Não tenho nada contra. Glória a Deus, aleluia. Sim, o Senhor é digno. Mas, aleluia, a pessoa estava lendo aqui, Jesus é o bom pastor, aleluia. Glória a Deus. E o mercenário veio roubar e destruir, aleluia. Então isso é vício de linguagem, não precisa. Senão a sua pregação, ela fica com vício de linguagem, acaba ficando uma pregação chata. Desculpa a expressão, mas é verdade. Estou te ensinando para que você seja um pregador com excelência. Amém? Estou aqui compartilhando com você aquilo que eu aprendi e eu creio que vai te ajudar em nome de Jesus. Próximo, seja objetivo. Seja objetivo, irmão. Não precisa você ficar enrolando na pregação. Na hora que você estiver explicando aqui o texto, né, que é a segunda parte, seja objetivo, seja claro. Não precisa você enrolar. Tem pastor que enrola, né, aí ele está falando de Jesus, o bom pastor, ele já começa a falar da família, falar de um amigo, não sei o quê. Não precisa disso. Não precisa. Essa parte do exemplo vai entrar na terceira parte, que é aplicar. E eu já vou falar sobre isso. Mas na hora que você estiver explicando o texto que você leu, não precisa, tá bom? Segue essa dica, eu creio que você vai conseguir em nome de Jesus. E se você está gostando do vídeo, não deixou o like ainda, por favor, eu te peço, deixa o like nesse vídeo, é muito importante. A última aqui, sobre explicar o texto, seja simples. O que é ser simples? Um exemplo, né? Aqui no versículo 13, ó. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Um exemplo, igreja, o inimigo é assim, ele não quer o seu bem, ele quer o seu mal. Tá vendo? Eu não falei uma palavra difícil, falei uma palavra simples, que eu acredito que você entendeu aí e que se eu fosse pregar, toda a igreja iria entender. Ser simples é isso, não é querer falar palavras bonitas, palavras eloquentes, não precisa disso. A não ser que você tenha uma cultura de falar, né, palavra difícil. Mas se você for simples, todo mundo entende. É isso
que as pessoas esperam de um pregador, a simplicidade. Jesus, ele era simples. Jesus, ele era simples. E isso fez do Senhor Jesus, é claro, ele é nosso Senhor, o melhor e maior pregador que passou nessa terra. Amém? Siga o exemplo do Senhor Jesus. Então aí, a segunda parte de explicar o texto. Eu vou colocar só aqui na tela para a gente recapitular, você pode também anotar. Eu coloquei isso aí, ó. Explicar o texto, falar exatamente o que o texto diz, não mude o texto, não faça isso, tá bom? Explique exatamente o que o texto está falando, evitar vícios de linguagem, seja objetivo e seja simples, ok? É muito importante você seguir esses conselhos, você vai ser um pregador diferenciado em nome de Jesus. Bom, vamos então para a última parte aqui, que é aplicar o texto. O que é aplicar o texto? Eu sempre falo isso para alguns irmãos que me perguntam. É você aplicar nos dias atuais, aplicar na tua vida, na vida da igreja, de um irmão. Aplicar o texto é isso. Você leu o texto, você explicou, e aí você pergunta para o texto, como que eu posso aplicar isso na minha vida? Como que eu posso trazer isso para os dias atuais? Como eu posso trazer isso para o meu casamento, um exemplo? Como eu posso trazer isso para a minha família, para a minha saúde, para a minha vida financeira, para o meu ministério? Isso é aplicar o texto. É muito importante você ter essa separação. Ler o texto é o momento que você se prepara na sua casa, se consagra, ora ali, pesquisa, anota, lê o texto. Ok. A segunda parte é na igreja, quando você vai explicar. Você pode até ler o texto antes de explicar, não tem problema. Pode seguir essa cronologia que vai dar certo também. E aí você explica o texto. Quando você vai explicar o texto, exatamente o que o texto diz. Aí a terceira parte é aplicar. Na aplicação do texto você faz o apelo, tá? Você ali chama as pessoas ao arrependimento, ao perdão, dependendo daquilo que você está pregando. E eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente poder entender e ficar bem claro. Aplicar o texto. Ó, o que aprendemos com o texto? Por exemplo, aqui o texto de Jesus, o bom pastor. João 10. Aprendemos aqui que Jesus, ele é o bom pastor. E como eu aplico isso para a minha vida? Se Jesus é o bom pastor, eu preciso buscar esse bom pastor. Eu preciso dele na minha vida. Eu estou aplicando. Ó. Eu entendi a mensagem, então eu preciso buscar o Senhor para que ele seja o meu bom pastor. Tá vendo? Isso é aplicar o texto. Né? O mercenário. Quem que é o mercenário? O inimigo, o diabo. Eu preciso me afastar do pecado. Um exemplo. Ó. Preciso me afastar do pecado para que o inimigo não roube a minha vida. Por quê? Porque Jesus é o bom pastor. Eu quero ter vida com ele. Deu para você entender? Isso é você pesquisar e saber o que o texto está trazendo para os dias atuais. Então faça essa pergunta, o que aprendemos com o texto? Quando você faz essa pergunta, a resposta é a aplicação do texto na vida, na sua vida, na vida das pessoas, na igreja, enfim. Deu para você entender essa parte? Bom, a segunda coisa que eu anotei aqui, como podemos aplicar em nossa vida, né? Já praticamente é a primeira respondendo a segunda. Como eu posso aplicar na minha vida? Um exemplo, ó, aqui no versículo 10 diz assim, ó, o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O que o texto está dizendo? Como é que eu posso aplicar isso? Que em Jesus eu tenho vida com abundância, ou seja, você pode falar para a igreja, em Cristo você vai ter vida com abundância. Se você obedecer ao Senhor Jesus, se você se entregar a Ele, hoje, um exemplo, um apelo, você vai ter vida com abundância. O Jesus, ele quer ser o teu bom pastor. Tá dando para você entender? Isso é você aplicar. Jesus, ele quer ser o teu bom pastor. Jesus quer conduzir a tua vida. E aí você fala dessa maneira para a igreja, é claro, irmãos, você deve buscar e falar com as suas próprias palavras. Estou dando aqui exemplo. E que o Espírito Santo revele a você. Na realidade, a parte da aplicação é o Espírito Santo que revela. E ele vai revelar a você, dependendo do tema, do texto que você estiver ministrando. Mas estou te dando aqui alguns exemplos práticos, tá bom? E aí você faz isso, você aplica. E como consequência sempre há o arrependimento, pessoas que aceitam Jesus, se entregam. Isso é muito maravilhoso. Amém? E aí a última parte é você dar algum exemplo prático sobre o texto. Lembra do exemplo que eu falei que tem a hora certa? É essa hora que você pode dar um exemplo. Né? Você pode falar, irmãos, olha, eu era um exemplo, tá? Eu era uma pessoa perdida, não era uma pessoa sem futuro, mas graças a Deus eu encontrei o bom pastor.
Eu encontrei Jesus e hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria. Tenho problemas, tenho lutas, mas Jesus é comigo. Ele trouxe na minha vida a vida com abundância. Você dá um exemplo que pode ser o seu testemunho, pode ser o testemunho de alguém. E sempre objetivo, sem enrolação. Claro, meu irmão, você vai pregar aí 30 minutos, 40, uma mensagem que o povo vai ficar contente. O povo vai se sentir bem. Por quê? Porque você foi objetivo, você foi claro, foi simples. E aquela mensagem vai causar um impacto. Ainda que você tenha algumas dificuldades iniciante, normal. Mas se você seguir esses conselhos, você vai conseguir. Amém? Então, vou colocar para a gente recapitular e encerrar o vídeo. Aplicar o texto. O que aprendemos com o texto é o que você vai fazer. Como podemos aplicar em nossa vida? E dar algum exemplo aí, como eu acabei de falar para você. Tá bom? Segue aí essas sugestões que você vai conseguir pregar qualquer texto. Qualquer texto. Qualquer leitura que você pegar para fazer, você vai conseguir. Glória a Deus. Bom, espero aqui ter te ajudado de alguma maneira, tá bom? Ter aqui te auxiliado, te ajudado. A intenção é ajudar. E se você tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários também. A gente vai interagindo com você. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Fique na paz. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.